Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu me preparava para essa Eucaristia, e lendo a primeira leitura do livro de Samuel, e diante deste relato, desta história que envolve essa figura tão singular no Antigo Testamento, o rei Davi, onde o próprio Senhor assim diz de Davi: homem segundo o meu coração. Então, se era um homem segundo o coração de Deus, por que Deus, nesse trecho bíblico, se irritou com Davi? A leitura começa dizendo que, naqueles dias, disse o rei Davi a Joabe e ao chefe do seu exército que estava com ele: percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersabeia. Essa distância era mais ou menos 150 quilômetros. Você sabe que Israel é um país pequeno, muito pequeno. É menor do que o estado do Sergipe. Tão pequeno que é o país. Percorre. E ele pede que Joabe, ele faça um recenseamento. Que mal havia em contar a quantidade de homens prontos para a guerra? Nenhum. Era um recenseamento. Então, se não havia nenhum mal contar, aonde que Davi fraquejou? O próprio texto bíblico diz que havia em Israel 800 mil homens de guerra que manejavam a espada. E em Judá, 500 mil homens. Aqui o segredo, repito, não é fazer o recenseamento, a contagem. Não era esse. Mas era a motivação que estava dentro do coração do rei Davi. E qual era a motivação? E por que Deus se irritou com essa postura do rei? Porque naquele momento, quando Davi se depara com um exército tão grande, tão poderoso, Davi foi tomado por um sentimento de orgulho.
Consequentemente, porque ele ficou orgulhoso, ele passou, nesse exato momento, a confiar no seu exército e não mais a depender de... Ele inverteu. Até então, Davi acreditava que Deus era por eles, que Deus era o Senhor das guerras, que Deus é que socorria Israel nas batalhas, que o próprio Deus descia para guerrear e dava a Davi a vitória em todas as conquistas feitas por ele. Mas agora não, agora Davi mudou a perspectiva. Eu tenho, debaixo do meu comando, um exército poderoso. E aí isso faz com que o coração dele se encha de orgulho. Porque agora Davi, ele não confia agora na força militar. E não tem mais o Senhor, seu Deus, como o seu protetor, o seu defensor, o seu aliado nas guerras. E aí, diante do pecado de Davi, da fraqueza, lá no Antigo Testamento, no Deuteronômio, Moisés, ele já tinha dito promessas e bênçãos, ameaças de maldição. E aí Moisés vai dizer quais são as consequências quando há um rompimento com a aliança, quando se quebra o pacto com Deus. E aí ele vai descrevendo: mas se não obedeceres à voz do Senhor teu Deus, guardando e praticando todos os seus mandamentos e leis, que hoje te prescrevo, eis as maldições que virão sobre ti e te atingirão. E aí cita inúmeras maldições que poderiam recair sobre o povo. Aí Deus suscita o coração desse vidente, desse profeta chamado Gade, que vai até o rei Davi e, em nome de Deus, ele expõe o coração de Deus para Davi. E aí Deus manda 3 realidades que podem vir a acontecer contigo. Escolhe. Primeiro, fome. Segundo, a espada. Terceiro, a peste. E claro, o próprio Davi, diante daquela realidade, ele escolhe pela peste. Por quê? A fome mataria de uma forma mais lenta. A espada, de uma forma mais rápida. E a peste, que duraria 3 dias, super veloz, porém trágica. Morrem, segundo o texto bíblico, 70.000 homens de peste. Na hora que eu estava fazendo a preparação para esta missa, eu fiquei pensando de imediato no coronavírus. Na hora que falei, será se o coronavírus não é um sinal? Não é um sinal. Uma cidade, não sei quantos milhões de habitantes, deserta. Abre os olhos, Igreja Católica. Abre os olhos. Deus está nos mostrando o tempo todo, com muita evidência, tudo que pode vir a acontecer com a humanidade. Se ela continuar peitando contra Deus, como Davi quis peitar. Feliz a nação cujo Deus é o quê, igreja? Senhor. Feliz a nação cujo Deus ainda é o Senhor. O que pode vir a acontecer, nós não sabemos. Deus está sinalizando. Nossa Senhora em Medjugorje disse, dentro dos 10 segredos revelados aos videntes, 7 já aconteceram. 2 faltam acontecer. Serão 2 grandes sinais, visíveis para a humanidade inteira, numa tentativa de gerar dentro do coração do homem
um arrependimento. Ainda teremos 2 grandes sinais antes, como ela mesma diz, na aparição do grande castigo que pesará sobre a humanidade. O que Davi experimentou, porque a peste atingiu desde Dan até Bersabeia, 150 quilômetros, o país inteiro pagou um preço. Quem morreu vítima da peste, o texto bíblico não revela, mas foram pessoas com certeza inocentes, que não tinha nada a ver com a desobediência do coração do rei Davi, mas pagaram o preço. Pagaram o preço. E nós estamos aí o tempo todo diante dos noticiários, escutando. Agora é coronavírus, toda hora é coronavírus, coronavírus, coronavírus. Aqui até onde que essa peste vai chegar, nós não sabemos. Se vai chegar no Brasil, nós não sabemos. O que eu quero ressaltar é que nós precisamos estar atentos diante dos grandes sinais. E diante dos grandes sinais pedir a Deus a graça da nossa conversão. Porque, diz o profeta Baruque, escuta, Senhor, tem pena de nós, pois pecamos contra ti. Tu estás firme para sempre, e nós perdidos para sempre. Se Deus não tiver compaixão de nós estamos perdidos. Quem são as vítimas do coronavírus? Pessoas que não têm nada a ver e que um vai passando para o outro, vai contagiando o outro. São sinais. Nos fins dos tempos haverão, e aí Jesus vai mencionando todos os sinais, pestes em vários lugares. Deus está querendo dizer alguma coisa para nós. E por que Davi pede a Deus a peste? Por que ele pede a Deus a peste? Porque ele sabia que cair nas mãos de Deus era melhor do que cair nas mãos dos homens. Por que ele sabia que cair nas mãos de Deus era melhor do que cair nas mãos dos homens? Porque ele hoje rezou para nós o salmo que nós acabamos de ouvir, o Salmo 31 ou 32. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado. Ele está rezando a vida dele diante de Deus. E em cuja alma agora não há mais falsidade. Eu confessei a minha fraqueza diante do Senhor. Eu confessei afinal meu pecado e a minha falta vos fiz conhecer. Disse, eu irei confessar meu pecado. Eu falei, vocês repetem bem alto, e perdoar-te, Senhor, minha falta. Filho, todas as vezes que nós cairmos nas mãos de Deus, Deus sempre será misericordioso. Sempre. Qual é o segredo então, Padre? Enquanto há tempo, caia nas mãos de Deus. Se jogue nas mãos de Deus. Enquanto há tempo. Porque o mundo em que eu e você estamos vivendo, ele está, um dia o Padre Jonas pregando, ele disse que a imagem que Deus colocava no coração dele, eu nunca esqueci disso, era de um caminhão descendo uma ladeira, desgovernado, as pessoas em cima do caminhão, celebrando, festejando, mas elas nem imaginavam o que tinha no final daquela ladeira. Todas indo em direção de um precipício. Todas indo em direção à morte. Olha como é que está a humanidade atual. Olha como é que está a humanidade. Eu já disse aqui, repito hoje, olha o índice de suicídios. Olha o índice. Meu ex-cunhado, homem, cheio da grana, porque no inventário, minha irmã disse que era separada dele, mas minha irmã disse por causa dos garotos, filhos dele. O inventário está entre o valor, na casa de 3 milhões. Era um homem bem sucedido. Pegou o revólver e puf,
Então, se fosse por causa de dinheiro, dinheiro não seria o problema. Mas ele entrou numa angústia de alma. E olha, que se ele tivesse na angústia de alma, invocado o Senhor, Deus teria vindo em socorro dele. Todo fiel pode assim invocar-vos, durante o tempo da angústia e aflição. Porque ainda que irrompam as águas, não poderão atingi-los jamais. Mas a quem invocar? Deus. Filho, filha, diga: oi, Padre. Eu tenho certeza absoluta do que eu vou afirmar a vocês. Se eu e você mantivermos a nossa fidelidade a Deus, nós nunca seremos vítima de um coronavírus. Nós nunca seremos vítimas de nenhum tipo de peste. Na época de Dom Bosco, houve a peste negra, que matou inúmeras pessoas na Itália. Nenhum filho espiritual de Dom Bosco morreu de peste negra. Ele prometeu aos filhos deles espirituais que nenhum, se eles permanecessem fiéis a Deus, morreria de peste negra. E nenhum morreu de peste negra. Os filhos de Dom Bosco tratavam das pessoas com peste negra e não contraíam a peste. Por quê? Porque todo fiel pode invocar. Em que tempo? No tempo da angústia e no tempo da aflição. Porque mesmo que irrompam as águas, nenhuma peste nos poderá atingi-lo. Caiam 1000 à tua direita e 10.000 à tua esquerda, e tu não serás, está fraco, atingido. É a promessa de Deus. Agora o que Ele está querendo de nós? Um coração fiel. Davi reconhece, Davi se apresenta a Deus, pedindo a Ele misericórdia. Peço-te que a tua mão se volte contra mim e contra a minha família. E ele pede no final: mas salva o povo, salva a nação. E Deus, Ele muda a sentença. Imediatamente Deus para a sentença que tinha declarado sobre Israel. Porque Deus viu que havia sinceridade no coração de Davi. Ele preferiu cair nas mãos de Deus, escolhendo a peste, porque ele sabia que Deus era rico em misericórdia. Era rico. Nós precisamos nos abandonar a Ele assim. Desse jeitinho. Filho, o Evangelho, eu só queria destacar algo deste Evangelho de hoje. Tanto eu quanto você. Qual é a grande provocação de Jesus? Não sejamos duros de coração. A cidade dele, onde ele nasceu, se fechou para ele. E lá em Nazaré, diz o texto hoje, ele não pôde fazer milagres. O que é milagre? Coisas que a ciência não explica. Não explica. Vem cá, mamãe das neném. É você? Você que é a mãe? Se não quiser vir, tudo bem. Mas qual era o seu problema de saúde que você não podia engravidar? Não tenho um ovário, não tenho uma trompa, endometriose. E o que ela tinha, segundo os médicos, não funcionava. O que Deus fez na missa de quarta-feira? Diante de uma proclamação do homem de Deus, Padre Roger. Está aí o testemunho. Aplauda mais uma vez. É ou não é um milagre? Elas são ou não são um milagre? Ela está falando o que é que ela não tinha e Deus abençoou ela com gêmeos. Gente, que Deus poderoso é esse? Que Deus poderoso é esse? Que se revela todas as quartas-feiras aqui na Canção Nova de uma forma estrondosa. Deus coloca a ciência de queixo caído. Está aí. Questiona, Deus, ciência. Ela está falando o que é que ela não tinha. E se ela descobriu que ela não tinha, porque os médicos disseram, fizeram os exames e disseram a ela: você não tem isso, não tem isso, não tem isso.
E com certeza, quem fez os exames dizia para ela: olha, dificilmente você pode engravidar. E Deus quis surpreendê-la, não só engravidou, mas de gêmeos. Esse Deus é poderoso. E ainda teve 2 abortos. Meu Deus, é o mesmo. É o mesmo que hoje o salmista nos ajuda a mergulhar nele. Sois para mim proteção e refúgio. Na minha angústia, me haver de salvar. Está lá, ó. E envolvereis a minha alma no gozo. Agora só alegria. Só alegria diante das filhas. Da salvação que me vem só de vós. Repita isso. Da salvação que me vem só de vós. De novo. Da salvação que me vem só de vós. De onde que vem tua salvação? De Deus. Desculpa a medicina, desculpa os médicos, mas Deus deve ter deixado os médicos de queixo caído. Eles devem ter ficado calados, porque alguns se dizem ateus, né? Mas tiveram que engolir essa, que Deus é poderoso. Engoliram. Deus é poderoso. Fazer o quê? Padre Jonas sempre me disse: meu filho, diante dos fatos, está aí, ó, não se tem argumento. Quem quer argumentar, faça o que quiser, mas não tem argumento, está aí os fatos. A comprovação que ele é fiel. E que ela o invocou no tempo da angústia, e que agora ele encheu a alma dela de alegria, de gozo, de felicidade. Ele é extraordinário. Eu sempre gosto de dizer: filho ou filha, ele não mudou de endereço, não. Ele é o mesmo, de ontem, de hoje e de sempre. Não mudou. Agora que ele se irrita com as minhas loucuras e com as suas loucuras, Deus se irrita. Mas mesmo ele se irritando, ele ainda volta atrás, porque ele é misericordioso. Diga: Padre Edmilson, se Deus me tratasse como exige as minhas faltas, diga comigo: desculpa a palavra, Padre, eu estaria lascado. Estamos errados? Se Deus fosse tratar esse padrezinho antes da minha conversão como exigia minhas faltas, eu acho que não estaria vivo mais. Ele já teria me tirado da face da terra, se ele fosse me tratar como exigia as minhas faltas. Mas ele sempre foi misericordioso e permanece misericordioso. Aquele pai, ó, que quantas vezes nós voltarmos, Davi não só fez essa besteira, não. Nós conhecemos outras fraquezas de Davi, e era um homem segundo o coração de Deus, mas ele deu outras cabeçada feia, quando ele coloca Urias na frente do seu exército, para que Urias morra, para que ele fique com a mulher de Urias. Olha que malandro. E mesmo ele caindo nesse pecado grave, ele pede a misericórdia de Deus, e Deus, mais uma vez, perdoa Davi. É nessa fraqueza que eu acho que ele compôs o Salmo 50. Tem de piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, me purifica, me lava de todo o meu pecado, de toda a minha culpa, porque eu reconheço que eu pequei contra ti. E aí ele vai rezando o salmo lindo. E ele pede a Deus: dá-me um coração decidido, um coração que não queira mais voltar atrás das minhas loucuras. Mas mesmo assim ele foi fraquejando, e Deus ali com Davi. Nosso grande rei Davi, tão admirado. E olha, rei Davi deu cabeçada fora. Bateu a cabeça, e admirado. Desculpa, até os meus irmãos evangélicos admiram Davi. Mas a Virgem Maria não teve um pecado, e às vezes é ridicularizada. Olha que contradição. Não, nós admiramos o rei Davi, mas nós admiramos muito mais uma mulher que foi imaculada. Sem pecado. Sem pecado.
Não estamos minimizando Davi, mas nós também não queremos minimizar a Virgem Santíssima. Só queremos entender que dentro do plano da salvação, ela e Davi, ela está muito acima de Davi. E ela não teve império, ela não teve exército sob o seu comando. Mas ela teve uma virtude, que é a virtude da humildade. Porque ela foi humilde, Deus pôde elevá-la. Porque aqueles que se humilham serão, mas aqueles que se exaltam. Olha Salomão, esteve no topo da exaltação, mas morreu de uma forma tão dolorosa, tão querido aos olhos de Deus. Fica de pé, igreja. Hoje, enquanto eu me preparava para essa Eucaristia, o Senhor me levou a uma música antiga, que eu pedi para o André, canta conosco. Eu queria que você pegasse na mão do seu irmão hoje. Primeiro, antes de cantar, levanta o braço dele para ele ser curado. Vai levantando um pouquinho mais alto. Qualquer atrofia, Deus, qualquer atrofia, seja lá qual for, seja lá o problema mais secreto, que pelo gesto tu possas vir em auxílio, que pelo gesto tu possas curá-lo, libertá-lo. Não há Deus tão grande como tu. Não há. Cante isso, vai. Não há Deus tão grande como tu. Não há. Não há. Não há. Não há Deus tão grande como tu. Não há Deus tão grande como tu. Não há. Não há. Não há. Não há. Não há Deus que possa fazer coisas. Não há Deus que possa fazer coisas Como as que fazes tu. como as que fazes tu. Não há Deus que possa fazer coisas. Não há Deus que possa fazer coisas como as que fazes. Do início, não há Deus tão grande como tu. Não há Deus tão grande como tu. Canta com alegria, igreja. Não há. Não há. Não há Deus. Não há Deus tão grande como tu. Não há, igreja. Não há. Tá aí, ó. Não há. Não há Deus. Não há Deus que possa fazer coisas Como as que fazes tu. como as que fazes tu. Não há Deus que possa fazer Não coisas. há Deus que possa fazer coisas como as que fazes Não tu. com espada, nem com exército, Não com a espada, nem com mas com teu Santo exército, Espírito. mas com teu Santo Espírito. Não com espada, Não com a espada, mas com o exército, mas com teu Santo Espírito. E estes montes se moverão. E esses montes se moverão. E estes montes E esses montes se moverão. E estes montes E esses montes se moverão. com teu Santo Espírito. Só com teu Santo Espírito. Eu queria que você pensasse quais são os montes que precisam ser movidos hoje. Talvez a montanha da depressão, a montanha da dívida, pessoas devendo agiotas, pessoas devendo bancos, pessoas devendo aplicativos. Quais são as montanhas? A montanha do câncer, que agora virou uma metástase no teu corpo.
Pessoas que já estão com os dias contados, já voltaram para casa para morrer com a família. Talvez você esteja me escutando agora. Uma pessoa que fez um transplante no olho, no seu olho direito, e desde que você fez o transplante de córnea, você tem sofrido. Teu olho não é mais o mesmo. Essa montanha aqui, esse problema no teu olho, nosso Senhor quer remover. Porque esses montes que se levantaram na tua vida, no teu casamento, nos teus negócios, você que tinha uma vida socialmente falando, economicamente boa, agora está pelejando. Quais são os montes que precisam se mover hoje? Quais são os montes? Talvez pessoas hoje orando pela afetividade. A sua afetividade hoje deve estar totalmente comprometida. Decepção, angústia, frustração. Você que colocou a sua confiança em homens ou em mulheres. Você que no relacionamento se deu à pessoa e colocou ela como teu Deus, a motivação da tua vida. Você trocou, como Davi trocou. Repito, o pecado de Davi não era o recenseamento. O pecado de Davi era a motivação. A motivação. Deixa Deus agora remover o monte que você mesmo construiu, o castelo de areia que você mesmo edificou. Eu queria que agora vocês aprenderam a cantar. O Brasil tem que ouvir o santuário cantando que não há Deus tão grande como tu. Não há, não há. Não há Deus tão grande. Vai! Não há Deus. Não há Deus. Não há. Não há Deus que possa fazer coisas. Não há Deus que possa fazer coisas como as que fazes tu. Não há Deus, igreja. Não há Deus que possa fazer coisas como as que faz. Não com espada nem com exército, mas com teu Santo Espírito. Não com a espada, nem com exército, mas com teu Santo Espírito. Não com espada. Não com a espada, nem com exército, mas com teu Santo Espírito. E estes montes se moverão. E esses montes se moverão. E esses montes se moverão. Mas com teu Santo Espírito. E essas dores se moverão. Canta. E essas dores se moverão. E estas dores se moverão. E essas dores. E essas dores se moverão. Mas com teu Santo Espírito. Mas com teu Santo Espírito. E essa angústia se moverá. 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 Mas com teu Santo. Mas com teu Santo Espírito. E esse medo. E esse medo se moverá. E esse medo se moverá. E esse medo se moverá. Mas
Espírito. Mas com teu Santo Espírito. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como tu. Vá deixando Ele trabalhar em você. Não há. Vá acreditando, igreja. Não há. Vá confiando. Não há Deus tão grande como tu. Não há. Não há. Não há. Não há. Não há Deus que possa. Não há Deus que possa fazer coisas como as que fazes tu. Não há Deus, não há Deus. Não há Deus que possa fazer coisas como as que fazes tu. Eu quero pedir ao Senhor, fecha seus olhos. Você que está em casa. Quando eu orava por esta missa, o Senhor, Ele me falava a palavra secreto. Deus querendo ir nos lugares secretos, nas regiões secretas. Tudo que está relacionado com a palavra secreto, o Senhor quer nessa noite visitar. Aquilo que é desconhecido, aquilo que não é visto, nem mesmo pelos aparelhos mais modernos. Deus quer ir nesse lugar secreto. Ele quer ir nessa doença que para a medicina não tem cura, não tem saída. A medicina não tem ainda o remédio, não tem o antídoto. Deus quer ir nesse secreto nessa noite. Há lugares secretos, há regiões secretas, há pessoas que fizeram trabalhos no secreto para destruir vidas, para matar pessoas por meio de trabalhos espirituais, magia negra, feitiço, macumbaria. Deus visita o secreto. Pessoas atormentadas mentalmente, pessoas que parecem que ficaram loucas da cabeça, porém por causa de trabalhos feitos no secreto. Pessoas que adquiriram doenças mentais a partir de trabalhos feitos. Deus quebra nesta noite maldição, porque não há Deus tão grande como tu nessa noite. Nós estamos declarando que não há Deus tão grande como tu. Quebra todo feitiço, quebra todo trabalho espiritual, quebra todo pacto, quebra, Deus, nesta noite, toda maldição. Até mesmo mulheres que foram amaldiçoadas para nunca serem mães. Quebra agora esse pacto de maldição que pesava sobre essas tuas filhas, que não conseguiam engravidar e que se engravidassem perdiam os bebês em abortos espontâneos. Deus quebra toda a maldição, tudo que se levantou, palavras amaldiçoadas que foram lançadas sobre você, sobre a sua vida financeira, palavras para destruir a tua vida financeira. Deus, eu estou pedindo agora aquilo que foi trabalhado, feito para destruir as finanças desse teu filho, desta tua filha. Quebra agora, porque nós estamos declarando que não há Deus tão grande como tu. Não há. Vem em socorro do teu povo, vem em socorro do teu povo. Pessoas que depois que beberam bebidas espirituais, depois que comeram comidas espirituais, nunca mais foram as mesmas. Nunca mais foram as mesmas. A saúde só foi definhando. Pessoas que hoje vivem perdendo quilos e não conseguem mais recuperar o peso. Deus, eu peço agora, venha em socorro, venha auxílio. Venha auxílio. Pessoas que foram contaminadas, literalmente contaminadas. Contaminadas por sangue, contaminadas por comida, bebidas, contaminadas por abraço, contaminadas até mesmo por sexo.
Eu estou clamando agora, Deus. Eu estou pedindo agora. Não há Deus tão grande como tu. Levanta teu povo nesta noite de toda prostração. Esses montes, essas montanhas desaparecerão em teu nome nesta noite. Desaparecerão. Nós acreditamos, Deus. Nós acreditamos. O Senhor me mostra uma pessoa que perdeu a fala. Você viveu um susto tão grande que, como Zacarias, você ficou mudo de uma hora para outra. E Deus está devolvendo agora a tua voz. Deus está devolvendo a tua capacidade de voltar a falar. Bendito seja teu nome, Deus. Glorificado seja teu nome. Teu nome. O Senhor me fala de uma pessoa que recebeu um doce, e que depois que você comeu esse doce, parece que algo entrou na sua vida. Espiritualmente haverá um vômito na tua vida, mas é um vômito de libertação. Porque Deus está vindo em teu socorro. Há uma obra de salvação agora sendo autenticamente realizada na tua vida. É um Deus poderoso que está te visitando agora nesta hora. Um Deus incomparável. Incomparável. Santuário, canta pela última vez. Faz desse lugar tremer. O Brasil precisa ouvir que não há Deus tão grande como o nosso Deus. Tão grande como tu, Deus. Tão grande como tu. Canta, canta para Ele. Não há Deus tão grande como tu. Vai! Não, não há. Isso! Não, não há. Não há Deus! Não há Deus tão grande como tu. Não, não há! Não, não há. Não, não há. Não há Deus que possa! Não há Deus que possa fazer coisas como as que fazes tu. Não há Deus que possa fazer coisas como as que fazes Não com tu. espada nem com exército. Não com a espada, nem com exército, Mas com teu Santo Espírito. mas com teu Santo Espírito. Não com espada. Não com a espada, nem com exército, Mas com teu Santo Espírito. mas com teu Santo Solta a mão do seu irmão Espírito. e balança seus braços assim. E esses montes E esses montes se moverão, se moverão, seja lá o que for. e esses montes Profetiza, se vai. moverão, E esses montes, seja ele qual e for. esses montes se moverão, Mas com teu Santo mas Espírito. com teu Santo Espírito. E essa doença se moverá. Essa doença Profetiza. se moverá. Essa doença Essa doença se moverá. Essa doença Essa doença se moverá. Mas com teu Santo esse problema se moverá. Esse problema Profetiza. se moverá. Esse problema Esse problema se moverá. Esse problema se moverá. Mas com teu Santo Espírito. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.